Olá, uma boa tarde para você. Você que está chegando aqui agora nesse vídeo, quero falar com você um papo bem didático, me apresentar e explicar bem na prática o que é a prestação de serviço remota, dentre elas a profissão que eu descobri recentemente, que é a assistência virtual. Antes de mais nada, quero que vocês não reparem os barulhos externos, porque eu estou dentro de casa, então tem o cachorro, eu moro na frente da avenida, então é muito barulho externo, tá? Eu vou tentar, no máximo, editar o que eu puder, mas eu quero que vocês entendam bem a dinâmica de tudo, isso é muito importante. Então, antes de mais nada, eu quero me apresentar. Meu nome é Palmira Primo, né? Eu sou mãe, sou empreendedora digital, já estou no digital desde 2018, pode-se dizer, né, que foi quando minha filha nasceu, mas eu descobri a assistência virtual entre meados de 2020 a 2021. Foi quando eu comecei, na prática, entender o que eu fazia. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu quero que vocês venham comigo e vamos começar bem do começo. Então, como eu já disse, meu nome é Palmira, sou empreendedora digital, sou mãe, né, sou casada, tenho uma única filha, né. Se você quiser saber um pouco mais sobre mim, vou deixar aqui na descrição as minhas redes sociais, porque lá vocês conseguem acompanhar diariamente o meu dia a dia na prestação de serviço. Tenho a minha empresa, né, que é a Assessoria Recomeço, faço prestação de serviço, então a minha principal atuação é na área de cuidados básicos, né, de saúde, né, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Então, mais para falar aqui mesmo no comecinho de tudo, quando eu comecei na prestação de serviço remoto, minha filha nasceu, eu não tinha com quem deixar, então teve toda aquela questão, aquela dificuldade, e eu comecei a entender que era necessário eu fazer uma transição de carreira. Nunca passou pela minha cabeça em deixar de trabalhar. Maternidade para mim sempre foi um sonho no qual eu não fazia ideia que ia transformar totalmente a minha vida. Só quando eu senti na pele é que realmente eu fui entender a mudança, né, positiva e frustrante ao mesmo tempo. Quem é mãe aqui há de entender o que eu quero dizer. E eu vi que o meu mundo ele estava transformado e eu não poderia mais trabalhar, eu não poderia mais atuar no mercado de trabalho como eu era acostumada, já que a minha rede de apoio era bem limitada, né? Então as coisas precisavam ser ajustadas. E ali, né, no comecinho, eu comecei a compartilhar algumas coisas na minha própria rede social, enfim, e a coisa foi fluindo. Minha rede social, ela foi até crescendo ali, né, a minha rede social particular, ela foi até crescendo, mas não era bem aquilo que eu almejava naquele momento. Foi quando me chegou um convite de um amigo, onde ele tinha uma empresa de prestação de serviço já também, né, prestação de serviço física. Ele me explicou exatamente, né, já conhecia a área dele, enfim. Eu também fiz cursos de cuidador de idosos, eu atuei como cuidadora de idosos durante um tempo, quando eu ainda era solteira, antes de me casar e antes de ter filho. Então eu já conhecia, né, conheço bem a área. E como eu tinha acabado de ter um bebê, né, uma neném, comecei a fazer uma prestação de serviço para ele, assim, bem remota mesmo, totalmente remota. E ali fui construindo, a gente foi construindo ali aquela relação de trabalho, né? Eu fui utilizando os conhecimentos que eu já tenho na área de administração, né, na área de recursos humanos, entre outras áreas que eu atuei, de atendimento principalmente, né, de desenvolvimento. Fui ali utilizando os meus conhecimentos, né, as minhas habilidades, tanto os profissionais quanto habilidades pessoais, para poder prestar para esse cliente, né, por mais que fosse meu amigo pessoal, mas para esse cliente o melhor trabalho, né, para ele e para os clientes deles, né, dele. E aí a coisa foi crescendo, foi evoluindo, a coisa foi dando certo, e foi quando eu comecei a descobrir que eu já era assistente virtual sem saber que eu era assistente virtual. Fui estudar, fui estudando, fui conhecendo o mercado, fui descobrindo as profissões no digital, veio o período de pandemia, muita coisa mudou,
Inclusive a prestação de serviço, né, desse meu cliente, desse meu amigo, mudou também completamente. Precisavam, né, adaptar algumas coisas, né, para preservar tanto os clientes dele quanto os pacientes assistidos, os prestadores de serviço dele. Então a gente teve que fazer toda uma dinâmica diferenciada. Eu acompanhei isso e desenvolvi isso de perto mesmo, sabe? Fizemos processo seletivo online, treinamento online, porque não podia mais encher uma sala de treinamento, né? Ele não poderia mais fazer isso. Então, fizemos toda uma didática voltada ali para o atual cenário. E foi quando eu fui descobrindo ali minhas habilidades, coisas que nem eu imaginava que eu soubesse. E eu me reinventei. E foi quando eu descobri também que seria possível eu fazer essa prestação de serviço para qualquer empresa, né? Para qualquer área, tá? E eu vou falar mais sobre isso aqui com vocês. Então, para ficar um vídeo assim bem curto e grosso, como eu descobri a assistência virtual. E a assistência virtual, ela é super possível, não só assistência virtual, tá, gente? Outras profissões dentro do digital são super possíveis. Principalmente, assim, para todo mundo é possível, tá? Mas eu falo principalmente para mulheres e para mães, porque a gente precisa em algum momento, né, a gente pode sentir a necessidade, né? Você pode, assim, chegou até aqui justamente porque sentiu a necessidade em algum momento de fazer uma transição de carreira. E as profissões dentro do digital, ela te abre um leque de opções, né? Infelizmente, existem muitas conversas, muitas balelas por aí que não te retratam a realidade dos fatos, né? Quem me acompanha sabe que eu mostro sempre a realidade dos fatos, que a profissão de assistente virtual, né, a profissão remota não é um mar de rosas que todo mundo pinta, não é você ganhar dinheiro deitado, é trabalho de verdade. Você tem liberdade financeira e liberdade geográfica? Sim, mas tudo é uma construção que você faz, então nada é da noite pro dia, tá? Trata-se de uma construção. Então esse é o meu recado. Tô olhando para cá porque eu tô com o computador aqui e tô com a minha colinha aqui para mim não fugir muito do que eu preciso falar. Então isso é o recado que eu tenho para dar aqui, né? Como surgiu, como que eu descobri, e utilizando os meus conhecimentos, eu comecei a prestar serviço da minha casa. Então vou deixar uma lição de casa para vocês, até sobre o próximo conteúdo, que você vai mapear as suas habilidades. Então você pode fazer isso no bloco de notas do celular ou até numa própria agenda, assim como eu, né, que sou bem a garota da caneta. Então você vai mapear as suas habilidades, ali, o que você faz, o que você é formada, ou mesmo que você não seja formada, o que você estudou, o que você faz, o que você já fez, tudo que você já fez na sua vida e as suas habilidades pessoais e profissionais. Eu vou deixar essa lição de casa para vocês. E após vocês fazerem isso, reflitam como isso vai te ajudar a se encontrar dentro da prestação de serviço remota, seja ela assistência virtual, né, que é a minha empresa de prestação de serviço, quanto outras profissões que eu vou falar aqui para vocês ao longo dessa série, para vocês entenderem, porque assim muitas vezes chegam dúvidas que é somente o mercado de afiliado, e não é só isso, é muito mais além, né? Vai muito mais além. O pessoal tem muito preconceito com o mercado de afiliado, mas por quê? Porque infelizmente existem mentores que passam as informações de forma incorreta, eles vendem uma estratégia que nem eles aplicam, né? Então eu tenho uma forma diferenciada de apresentar, né, as soluções, né, para vocês. Eu sou mentora, né, de mães de carreira, né? Eu desenvolvi a minha própria mentoria, graças a Deus eu tenho ótimos resultados, justamente porque a gente não deve falar coisas que a gente não fez, que a gente não aplicou, e principalmente ficar espalhando print por aí de resultados que não são meus, e isso vira um vício, tá? Então assim, vamos trabalhar com a realidade, vamos trabalhar com os pés no chão, porque você planta, você colhe, tá? E eu vou ficando por aqui. É um vídeo bem curto mesmo, só para você entender a essência da coisa. Então, só recapitulando, falei sobre quem sou eu e como eu descobri a assistência
virtual e deixei a lição de casa para vocês refletirem e colocar aí na ponta do lápis as suas habilidades pessoais e profissionais. E ao longo dessa série vocês vão entender o porquê eu deixei essa liçãozinha de casa para vocês. Marca quem precisa ver esse vídeo, encaminha para quem você gostaria que soubesse dessa informação. Vou deixar aqui na descrição também algumas sugestões de conteúdos que vão te auxiliar aí nesse, digamos, primeiro passo, né, relacionado à prestação de serviço remota para você começar do jeito certo. E se você já está no digital, você achar o seu direcionamento, tá bom? Eu fico por aqui. Curta muito, compartilha, ativa o sininho, não se esqueça de se inscrever no canal, né, para você receber todas as notificações. E na próxima semana vai chegar um conteúdo para você explicando um pouco mais da prestação de serviço, tá bom? Uma ótima tarde para você, né? Não sei que horas que você vai estar me vendo, mas agora é a tarde. Mas eu fico no aguardo e eu conto com vocês aqui. Uma ótima tarde a todos.